Bem-vindos, pessoas! Bem-vindos! Hoje estamos aqui numa live surpresa para que a gente dê 10 dicas para quem sofre ou quer prevenir o aparecimento das hipersensibilidades auditivas. Vamos juntas? Não avisei de propósito, porque assim a gente pega quem está no momento de prontidão e depois a gente posta e tá tudo certo. Simbora! Hipersensibilidades auditivas, do que a gente está falando? Ouvidos que são mais sensíveis do que a média para os sons do dia a dia. Gente falando, televisão ligada, sons do trânsito, seja o ônibus, caminhão, a moto, buzina de carro, etc. Ambientes em barzinhos, vida social, é esse tipo de som. A gente não está falando de hipersensibilidade auditiva, de pessoas, por exemplo, que se incomodam quando uma criança grita, quando um cachorro late sem parar, porque tudo isso tem uma valência emocional muito negativa mesmo. Então, pessoas normais, com ouvido resistente aos sons do dia a dia, mesmo assim podem se incomodar. Então, esse não é um problema, é uma questão de diferença de tolerância. Assim como na questão das cores, que todo mundo conhece melhor, ninguém precisa gostar de todas as cores. Tá tudo certo não gostar, por exemplo, eu não gosto de roxo, tá? Tá tudo certo. Se eu olhar alguém de roxo, eu não vou sofrer com isso. Mas a questão da hipersensibilidade é olhar algo ou ouvir algo muito do dia a dia e sofrer, seja por causa do volume. Tudo parece muito amplificado para a pessoa e, portanto, precisa ter uma diminuição de volume, ou a misofonia, que é uma super irritabilidade, até acessos de raiva, com sons que já são baixos e repetitivos. Então, hoje vamos dar 10 dicas para que os profissionais de saúde possam orientar melhor os seus pacientes. Quem aqui está fazendo tratamento de hipersensibilidade com algum profissional? A gente vai começar dando dicas para vocês e se vocês sentirem aí no coração, clica no aviãozinho e manda isso para os profissionais que cuidam de vocês, sejam os médicos, sejam os fonoaudiólogos, tá? Primeira dica, uma das causas super relacionadas com hipersensibilidade auditiva é a poluição sonora, é o trauma acústico que a gente pode sofrer. Então, 2 dicas são relacionadas com isso. A primeira é dica para se comportar, para cuidar dos ouvidos, num ambiente com som alto. Então, festas, shows, bares, ruidosos, etc. A ideia é: faça diminuição do volume usando protetores de ouvido. Sabe aquela coisa que todo mundo tem vergonha de usar? Vergonha pra quê? Se depois de uma piora da sensibilidade a pessoa se arrepende. Não vale a pena ter vergonha. E faça diminuição do tempo de exposição fazendo intervalos de 10 minutos a cada 1 hora de permanência lá naquele lugar, tá? Então você descansa 10 minutos, depois de 1 hora, e depois você volta ali para o segundo round. Segundo round, porque isso é uma luta do som alto com o seu ouvido, tá? Isso é importante. A segunda dica, ainda com a questão do barulho, é com o fone de ouvido, que hoje tem gente que usa como se fosse uma peça de roupa. Se veste com a parte de cima, se veste com a parte de baixo e põe o fone de ouvido e sai com ele o dia todo, tá? Então, para proteger os ouvidos e não adquirir ou não piorar de hipersensibilidade auditiva, a ideia é: use o seu fone no máximo na metade do volume que ele permite que você o use. Se você ajustar o volume, o ouvido nasceu para ouvir. Então você pode usar o fone com segurança. Inclusive, essa é uma dica para prevenir também o zumbido, tá? E o ideal é não usar mais do que 2 horas direto de fone. Faz um intervalinho, depois usa mais tempo e assim a gente vai garantindo que os ouvidos fiquem saudáveis, quer dizer, com uma tolerância normal aos sons do dia a dia e de preferência sem zumbido, ok? Vocês estão sendo acompanhados? Ana Paula, queridona, quanto tempo, que bom ver você aqui. Tá tendo hipersensibilidade, a Luciana, né? A gente adoraria que vocês
pudessem convidar os seus profissionais, tá? Quem tiver interessado aqui, digita aqui no chat agora, hipersensibilidade, tá? A gente tá num movimento de divulgação e vocês que já me conhecem aí de outros carnavais sabem que tudo que a gente se envolve, a gente leva muito a sério. Dentro das missões que a gente tem, a nossa ideia é deixar um legado. E não adianta quando eu me for dessa para melhor, tudo ir comigo, né? Precisa ficar aqui com os meus seguidores, com os profissionais que são mais empolgados aí dentro do mundo de tratar pessoas com zumbido e hipersensibilidade auditiva. Então vamos chamando aí a equipe de vocês para a gente aumentar o número de pessoas empolgadas, motivadas, que podem ajudar vocês em cada uma das cidades. É simples assim, tá bom? Digita a hipersensibilidade, mesmo que você que não é profissional receba a nossa informação, passa adiante. Dica número 3, alimente-se bem. Ai, doutora, você sempre fala isso, né? Mas qual que é a questão? Se alimentar bem faz com que o seu conteúdo, que você convida para entrar no seu templo sagrado, que é seu corpo, seja benéfico para o seu sistema digestivo. E você já deve ter me ouvido falar aqui, ou outros profissionais, o quanto o sistema digestivo virou o centro do corpo, né? O quanto dele podem partir doenças para todas as partes do corpo, inclusive o ouvido. Então, o bom funcionamento do ouvido, inclusive do cérebro, depende da gente não convidar escorpiões para entrar dentro da gente. Porque, famosamente, né? Não é a lenda do... Esqueci a palavra agora, né? Mas a ideia do escorpião é que ele só sabe picar. Então, se você coloca escorpião, mesmo que ele esteja disfarçado de uma carinha ótima de doce, de glúten, de laticínio, é possível que depois de passar pelo prazer de ser engolido, ele dê aquela picada ali no seu sistema digestivo, vai inflamando e que alimentos que deveriam, partes dos alimentos que deveriam ser eliminadas nas fezes, voltem para o seu sangue, circulem e intoxiquem o seu corpo, inclusive o ouvido, tá? Então, isso é muito importante. Dica número 4, hidrate-se bem. Eu já fui uma dessas pessoas com desidratação crônica. Eu tomava, olha, uns 500 ml de água e olhe lá. E eu precisei de um aplicativo para me lembrar por uns 3 anos de beber água com frequência. Melhora muito. Água é vida. Só para vocês terem noção, na membrana das células, a gente tem uma substância chamada aquaporina. Olha o nome, aquaporina. E ela é responsável por fazer a troca entre tudo que está dentro da célula e deve ficar lá em maior quantidade e tudo que está fora da célula e deve ficar lá em maior quantidade, porque senão as coisas se misturam entre o que está fora e o que está dentro, não mantendo as concentrações ideais, tá? Então, a aquaporina funciona bem quando a gente está num meio hidratado, tá? Então, essa é a importância. Quinta dica, vocês também já ouviram muito, mas também podem não ter relacionado com o ouvido. Exercite-se bem. O que é bem? Segundo a Academia Brasileira de Cardiologia, 150 minutos por semana. 3 dias de 50 minutos ou 5 dias de meia hora. Esse é o ideal. O que isso tem a ver com o ouvido? Eu achei que só tinha a ver com o coração, com a musculatura e com os ossos. Como o ouvido só tem um vasinho que leva sangue para ele e é dependente da nutrição, da irrigação que vem por ele, a ideia é que sempre que você faz atividade física regular, sustentada, você está melhorando o seu metabolismo, você está mandando muito mais sangue para todas as partes do seu corpo, do Oiapoque ao Chuí do seu corpo. E para o ouvido, que precisa dessa nutrição, essa melhora do metabolismo pode ser super benéfica. Eu, particularmente, que tenho aderência a vida inteira à atividade física regular, sou fã de carteirinha. Acho que a atividade física pode curar tudo ou prevenir tudo, desde que a gente faça isso com bom senso e associada a outras medidas que a gente podem ser necessárias de acordo com o caso. Estão gostando, gente? Estão gostando?
Ok, eu tô tendo hipersensibilidade, na igreja tá sendo uma luta. Luciana, a gente ouve muito paciente falando do volume da igreja. Então, mesmo que você seja hipersensível, eu tô aqui mais pensando que talvez esse volume esteja mesmo muito alto para muita gente, tá? Então, a recomendação para a igreja, se você puder, protetor de ouvido. É como se fosse uma balada. A gente precisa se proteger, tá bom? Vamos aqui para frente, mais um pouquinho de interação. Muito bom, eu uso muito mais do que isso e não sabia. Ok, é bom na live quando a gente aprende alguma coisa, né? Outra coisa, vocês que já estão aí digitando hipersensibilidade, agradeço um monte. Manda para as pessoas, profissionais de saúde, chama, seja agora para assistir a live ou depois que a gente postar. Isso é super importante. Doutora Tani tá com a voz linda, tá diferente? Não tô sabendo de tá diferente. Cristiana Cabral de Túlio, querida, não tô sabendo. Não tô rouca nem nada, só tô falando aqui mais alto, mais empolgado, tá? Queridona. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Cortei glúten, açúcar e farinha. Luciana, ótimo. Tomara que reverta para você no benefício do ouvido. Se não reverter no ouvido, eu não tenho a menor dúvida que deve reverter na parte mental, cognitiva, de memória, de proatividade, de sono, disposição, etc. Tá? Fora os sintomas gastrointestinais. Quem mais aqui? Beleza, simbora. Já foram 5 das 10 dicas. Olha só, sexta dica. Alivie o seu estresse. Ai, Nathalie, mas isso é óbvio, né? Todo mundo precisa de alívio de estresse. Sim, por quê? Porque a química cerebral aqui, toda essa parafernália que a gente produz, pode ser dividida, né? Na química que acelera a gente, que nem eu agora, e na química que acalma a gente, que nem eu daqui a pouco quando eu terminar, né? Então, a nossa ideia é ter um equilíbrio entre as coisas que são agitadoras e as coisas que são relaxadoras. Tudo tem a sua hora, tá? Quando a pessoa tá num estresse muito contínuo por causa de trabalho, por causa de família, por causa de dinheiro, por causa de política, por causa de mudança de cidade ou de país, etc., aquelas coisas que pegam a gente de jeito, a gente desequilibra essa química cerebral. E adivinha, gente, o ouvido, que já tá lá no meio do cérebro, precisa de um bom equilíbrio da química cerebral para sua própria sobrevivência. Afinal de contas, o ouvido não é nada se a gente pensar nele sozinho. Ele é parte inicial de uma estradinha que leva os sons do ambiente para o cérebro, onde eles vão ser interpretados. Então, química boa aqui, química boa aqui. Ou seja, aposto que você nunca pensou nessa explicação para entender melhor como prevenir tanto as hipersensibilidades, que é o motivo dessa live, como o zumbido, tá? Então, quero vocês entendendo que tudo que é orientado para, estilo de vida, qualidade de vida, tem sim a sua aplicação no zumbido, mesmo que ninguém fale sobre isso ou que vocês mesmos nunca tenham pensado sobre isso. Então, de comprovação científica, as coisas que têm potencial para melhorar o estresse e que são atividades relaxantes eficazes são a yoga, a meditação, o tai chi chuan e o qigong, que foi uma pesquisa que eu mesma participei em dupla lá com um colega da Alemanha, tá? Então, a de meditação tem 6 pesquisas comprovando o efeito dela em pessoas com zumbido e uma em hipersensibilidade auditiva. Tenha aderência a alguma coisa que pode baixar a sua rotação quando ela está muito acelerada para poder equilibrar, tá? Isso é muito importante. Dica 7. Troque momentos de silêncio. Por quê? Por sons de baixa intensidade. Por quê? Quem é hipersensível tem um refúgio natural no silêncio. Agora sim eu vou poder descansar. Cheguei em casa, fecha tudo, desliga tudo e
descansa da pauleira do som da vida, seja da rua ou seja de alguns ambientes de trabalho. Vocês conseguem imaginar a vida de um professor de escolinha, né, incomodar, hipersensível, tendo que lidar com crianças que, mesmo na alegria total de criança, tá lá fazendo uma bagunça, uma poluição sonora? Vocês conseguem imaginar uma pessoa hipersensível a sons de panela batendo, a louça lavando, etc., que tenha que trabalhar numa cozinha? Não é fácil. Não é fácil. Então, o refúgio é silêncio. E aí, a dica é: troca esses momentos de silêncio por som de baixa intensidade. Se você pegar um som de natureza, ou mesmo que seja uma música, de preferência sem a fala, e sim uma coisa mais orquestrada, só a melodia, e ouvir naquele momento que você está cansada, isso pode ser um jeito de regular a sua sensibilidade auditiva melhor do que ficar no silêncio, que é aquele descanso, mas depois você vai para a pauleira de novo no outro dia. Então, a gente, para transferir essa ideia de um jeito mais fácil, é como se a gente fosse querer fortalecer a nossa musculatura, né? Então, a ideia é que se eu não aguento um pesão, eu começo com um pezinho, tá? Então, se eu não aguento um sonzão porque ele me parece amplificado, eu começo com um sonzinho e nisso eu vou trabalhando a resistência, a tolerância da minha via auditiva. Dica número 8. Importante: reduza o contato direto do celular com o seu ouvido. Sempre que possível. Olha, eu já faço isso há muitos anos, desde que a gente entendeu o rolo que é o celular, para o contato do celular com alguns ouvidos sensíveis. Então, a ideia é sempre que possível, tente falar sem colocar aqui, ou usando aqui, visualizando a pessoa. E hoje tem o vídeo do WhatsApp, que, nossa, foi a salvação da salvação. Tem o Skype, tem qualquer coisa que você possa visualizar. Ou falar aqui, falar no Viva Voz, ou falar, então, com o fone de ouvido. Por quê? O problema do celular direto no ouvido, gente, não é o volume da voz da pessoa com quem você fala. É a radiação, a radiofrequência que ele está trocando, tá? Então, a radiação que ele está trocando com a antena mais próxima, justamente para você poder falar direito, falar bem, tá? Então, essa radiação pode ser lesiva aos ouvidos. Quanto mais sensível o ouvido for, maior a chance de lesar, tá? Então, se possível, pensa nisso. Contato direto pode ser inimigo do ouvido, tá? Então, um dos sintomas é hipersensibilidade auditiva, o outro é zumbido, geralmente de alta frequência, bem agudo. E o primeiro sinal para a gente saber se é sensível ou não ao celular é o ouvido esquentar. Então, se você é desses que fala com o celular no ouvido e percebe ele esquentar, você pode ser vulnerável. Gostou dessa dica? Dica número 9, super evite a automedicação. Por mais que o seu vizinho tenha se tratado com remédio X, Y ou Z, seja de homeopatia, seja de fitoterapia, seja de remédio não controlado ou controlado, cuidado de puxar para si a realidade do outro. Medicamentos podem ter efeitos colaterais e por isso aqui a gente é mega cuidadoso com a questão de remédio. Nunca falo o nome de remédio para não gerar esse risco, essa tentação de falar, nossa, fulano usou, melhorou, vou usar também. Porque cada corpo é um corpo e infelizmente os efeitos colaterais acontecem quando a gente menos espera. Então, a gente tem vários casos de efeito colateral de medicamentos X, Y, Z, que ou geram zumbido, ou geram hipersensibilidade auditiva, ou geram perda de audição, ou geram tontura. Então, cuidado com a automedicação. E a dica número 10, incorpore mais momentos de prazer na sua vida. E se por acaso você ouvir essa última dica, que é a última, mas não ficou para o fim por acaso, a ideia é que você fala assim, ai doutora, mas a vida tá tão difícil, como é que a gente vai pensar em prazer? Então,
quem não visualiza a possibilidade de prazer na vida é justamente quem mais está precisando, pelo amor. E olha, eu me acho uma pessoa super ocupada, super, hiper, mega ocupada. Porque tudo que eu não sou é uma médica convencional. A gente não para quieta, a gente cria projeto, a gente faz mentoria, a gente dá aula, vai para congresso, a gente está sempre tentando aperfeiçoar e melhorar o nosso conhecimento próprio e para ensinar os outros. E por isso estamos aqui com a mentoria de hipersensibilidades auditivas, da teoria, os tratamentos da teoria à prática. E de novo, para quem está chegando agora e está interessado, digita hipersensibilidade aqui no meio da live, para a gente ver se vocês já conseguem receber essas informações. E mesmo depois que eu postar essa live, digita hipersensibilidade para a gente ver se vocês recebem informação. Serviu porque você é profissional de saúde? Ótimo! Não serviu? Encaminha, porque todo mundo ganha quando mais profissionais acabam gostando, se motivando e tendo conhecimento suficiente para ajudar as pessoas que têm hipersensibilidade auditiva. Tá fazendo sentido para vocês, meu povo? Tá fazendo? Explica aí para mim. Deixa eu ver aqui o que eu posso ajudar vocês. Glória a Deus, sempre aprendendo. Luciana, você estava lá, disposta e disponível, eu conectei, liguei a live, papum! Não é mágica, é conexão. Eu te agradeço por você estar aqui validando isso tudo que a gente está falando, tá bom? Quem mais? Deixa eu rolar aqui os comentários. Eu sinto como se rodasse não as coisas ao meu redor. Mônica, acho que a frase saiu estranha, tá? Mas se você tá dizendo, eu sinto como se as coisas ao meu redor rodassem, essa é a descrição típica de vertigem. Vertigem é o nome, é um sintoma das labirintopatias, o nome antigo de labirintite. Precisa super investigar. Algumas das causas das vertigens, das labirintopatias, são as mesmas causas de zumbido e hipersensibilidade auditiva. Eu sinto quando estou na musculação, eu sinto meu ouvido dando estalos. Perfeito! Essa é outra causa de hipersensibilidade auditiva. Eu comecei a live falando que uma das causas é a poluição sonora, e, portanto, dando as dicas de prevenção com fone ou com a barulheira ambiental. Ou uma das causas também é contratura muscular sustentada. Seja dessa musculatura aqui vizinha da frente do ouvido, seja dessa musculatura aqui do pescoço vizinha de baixo do ouvido. Então, quando a gente às vezes está fazendo a musculação, infelizmente a gente envolve no exercício mais músculos do que o que deveria estar sendo trabalhado, tá? Então, quantas pessoas não apertam os dentes quando estão correndo, andando, né? Ou fazendo exercício da perna? Pior ainda quem tá fazendo exercício aqui, ó, de levantar os braços, tá? Não dá pra ver muito, mas ó, ombro sempre longe da orelha. Então, quando você vai levantar o braço, o ombro fica. Não tenha a tentação de levar o ombro para perto do braço, tá? Isso aqui vai enrijecendo a sua musculatura cervical e pode também enrijecer o músculo tensor do tímpano, dando ou os estalos ou a hipersensibilidade auditiva. Fechou, gente? Então, live surpresa com as 10 dicas para prevenir o aparecimento ou a piora das hipersensibilidades auditivas. Para tratamento, a coisa é diferente. Tratar envolve a pessoa já tem o problema e ela precisa minimizar ou curar. E isso é responsabilidade de quem? Do profissional de saúde de cada um de vocês. Em geral, médicos otorrinos, que são os especialistas em ouvido, nariz e garganta. Ouvido, no caso, é o que interessa pra gente. Mas, infelizmente, a gente não tem preparo na faculdade, na residência, para atender pacientes com hipersensibilidades auditivas e zumbido. Por isso que esses assuntos vão ficando ali de escanteio. E a gente tá aqui para tentar abraçar esse povo que tem competência, que tem vontade, só não tem conhecimento, tá? Então, lembra disso. Estamos aqui dispostos e disponíveis. Por que não receber todas as pessoas que a gente merece ter dentro desse trabalho conjunto para melhorar cada um de vocês na cidade de vocês? Não é um bom negócio? Não parece um ganha-ganha para todo mundo? Por isso eu conto com vocês aí como reciprocidade. Espalhem essa live, tá bom? Prometi que ia ser um negócio curtinho,
Vou cumprir. Um beijo, um abraço para cada um. Se cuidem. Tchau, tchau.